Agora vamos falar sobre essa eleição de Sidney Mendes. Como eu disse, ele disputou 5 outras eleições, ficou sempre na suplência, disputou sempre pelo PT. Bastou o cara sair do PT e ir para um outro partido da base aliada do governo, o PSD, que ele conseguiu não apenas se eleger vereador, mas ser o mais votado do partido e o mais votado de todos os que concorriam ao pleito de 2024. Fala, meu ilustre, tudo bem? Olha, hoje nós vamos falar sobre fatos curiosos nas eleições de 2024, referente à eleição proporcional, à eleição para vereador. E o fato mais curioso desta eleição foi exatamente a expressiva votação de Sidney Mendes com 1.803 votos, conseguindo aí ser o mais votado não apenas do seu partido, o PSD, bem como de todos os 196 candidatos a vereador que disputaram o pleito deste ano. Mas tem algumas nuances e algumas curiosidades que nós vamos falar em relação a Sidney Mendes. Primeiro, né, que Sidney Mendes foi candidato a vereador por 4 vezes ou 5, né, e não conseguiu sua eleição, ficando sempre na suplência e saindo sempre pelo PT. Então precisou Sidney Mendes sair do PT e para outro partido para ser eleito, né? E com a votação expressiva. E digo mais, se ele tivesse saído candidato pelo PT na federação PT, PV e PCdoB e tivesse essa votação, ele não apenas seria eleito, como também puxaria, além de Cibele Neri do PT, puxaria também Ana Bárbara do PT e o professor Renan Coelho do PCdoB. A saída de Sidney Mendes do PT fez muito bem a ele, mas prejudicou aí outros correligionários do seu antigo partido. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão da federação PT, PCdoB e PV e a saída de Sidney Mendes do PT. Mas vamos falar sobre as votações expressivas na história da Câmara de Vereadores de Itapetinga, que começou a primeira legislatura em 1955, a eleição em 54, com apenas 12 cadeiras. Hoje são 15 cadeiras na Câmara Municipal da nossa cidade. Olha, acima dos 1.000 votos, a primeira pessoa que bateu a margem de 1.000 votos em Itapetinga foi uma mulher, né? Foi uma candidata a vereadora mulher pelo PMDB, a Laís Góes, filha do saudoso Edirani Pacífico Góes, dono, né, do Colégio São José. A Laís Góes obteve, naquela oportunidade, na eleição de 1988, 1.059 votos. O candidato a prefeito era José Marcos Guzmão, apoiado por Michel Ade, que conseguiu fazer o sucessor naquela oportunidade. O primeiro homem a bater a casa dos 1.000 votos foi Cizinho Galvão Marinho, e também era do PMDB. Cizinho bateu essa votação aí com 1.155 votos. Então, a primeira mulher, Laís Góes, a passar da casa dos 1.000 votos. O primeiro homem, Cizinho Galvão Marinho, ambos pelo PMDB. Bem, depois de falarmos sobre a primeira mulher e o primeiro homem a terem mais de 1.000 votos, vamos falar agora, na sequência das eleições, as pessoas que alcançaram mais de 1.000 votos até agora na história da Câmara de Itapetinga. Como eu disse, Laís Góes, em 1988, obteve aí 1.059 votos. Já o mais votado na sequência foi Benilson Correia Leite, o popular Chiquinho, né, que saiu candidato em 2004 pelo PFL e foi eleito com 1.388 votos, sendo o mais votado daquela eleição de 2004. Depois, na eleição de 2008, 4 anos depois,
esse recorde de Chiquinho foi batido por uma mulher, dessa vez Nahara Duarte, que também saiu candidata naquela eleição em 2008 e saiu pelo Democratas, né, pelo DEM, obteve 2.470 votos. Aliás, recorde nunca aproximado por nenhum outro candidato. E já na eleição de 2016, nós tivemos também um outro recorde, né, que foi o Anderson da Nova. Nas eleições de 2016, ele teve 1.827 votos, também pelo Democratas. E agora um novo recorde aí, que é o Sidney Mendes, pelo PSD, nas eleições de agora, 2024, batendo aí 1.827 votos. Esses 5 que nós citamos foram os mais votados em cada uma de suas eleições, né? Aliás, o Cizinho Galvão, na eleição que disputou, também foi o mais votado, né? Na eleição de 1992. Então, são os 6 mais votados. Laís Góes, Cizinho Galvão, Benilson Correia Leite, o Chiquinho, Nahara Duarte, Anderson da Nova e Sidney Mendes. Agora vamos falar sobre essa eleição de Sidney Mendes. Como eu disse, ele disputou 5 outras eleições, ficou sempre na suplência, disputou sempre pelo PT. Bastou o cara sair do PT e ir para um outro partido da base aliada do governo, o PSD, que ele conseguiu não apenas se eleger vereador, mas ser o mais votado do partido e o mais votado de todos os que concorriam ao pleito de 2024. E como eu disse, se Sidney Mendes tivesse saído candidato pelo PT e tivesse essa mesma votação, ele não apenas seria eleito, como garantiria a votação de Cibele Nery, que teve aí 908 votos, e também puxaria, né, para a Câmara de Vereadores mais uma candidata do PT, Ana Bárbara, que teve 549 votos, e puxaria também um candidato do PCdoB, o professor Renan Coelho, que obteve aí 470 votos. Aliás, a única federação, que é uma forma de coligação, né, com a diferença de que a federação ela não se desfaz após o pleito eleitoral, ao contrário da coligação, ela permanece aqueles partidos comprometidos com o mandato do parlamentar durante 4 anos. Por exemplo, Cibele Nery foi eleita pelo PT. Não, ela foi eleita pela federação PT, PV e PCdoB. Então, quem detém direitos sobre o mandato parlamentar de Cibele Nery não é apenas o PT, é o PT, é o PV e o PCdoB que compunham essa federação. Agora, uma outra curiosidade aqui, gente. Como eu disse, Sidney Mendes não saiu pela federação PT, PV e PCdoB, né? Foi pelo PSD. E aí essa federação só conseguiu eleger Cibele Nery, o que é uma vergonha. 3 partidos juntos, colocando candidatos ao vereador, conseguiram obter apenas 2.528 votos. Isso mesmo. O partido do presidente da República, o partido do governador da Bahia, né, o PT, só conseguiu fazer uma vereadora, e junto o partido do presidente da República, o partido do governador da Bahia, com o PCdoB, que é um puxadinho do PT, com o PV, que é outro puxadinho do PT, não conseguiu fazer mais ninguém e obteve apenas 2.528 votos. Uma curiosidade, o mais votado do PCdoB foi o professor Renan Coelho. E uma outra curiosidade, o PCdoB, né, que conseguiu aí, deixa eu ver aqui para você aqui, que conseguiu ter apenas, olha que vexame, 736 votos, né, tendo vários candidatos dentro da federação. O PCdoB do Gilson de Jesus, que foi vereador por 6 mandatos, só conseguiu ter 736 votos, sendo que desses, né, 470, a maioria absoluta, foi do professor Renan Coelho, que inclusive foi vereador, teve um bom mandato, ampliou a sua votação, né, na disputa seguinte, mas não conseguiu se eleger, como agora também teve uma votação mediana, mas não conseguiu se eleger.
né? Aí, no caso, a Ana Bárbara, do PT, foi a segunda mais votada com 549 votos, e os demais tiveram aí na casa de menos de 100 votos. E aqui uma curiosidade, o PCdoB nunca passou de outros 800 votos. Sempre elegeu o Gilson de Jesus, né, com 800 votos, 700 e poucos votos. O partido, no máximo, fazia 1.000 e poucos votos. Então, o discurso é o mesmo. O discurso do PCdoB é o mesmo da eleição de 1982, quando Gilson de Jesus, um emergente, né, estudante, que saiu candidato e foi eleito pelo PCdoB, ali na clandestinidade que o partido vivia, mas saiu ali pelo PMDB, que amparou, né, esse partido de esquerda, mas nunca passou disso. Por quê? Porque o discurso é o mesmo, não muda o disco, não muda o disco. E aí, principalmente essas gerações mais novas de eleitores, não sabem nem o que esse povo está falando. Aqui é uma realidade, viu? Com todo respeito à história de Gilson de Jesus, a pessoa de Gilson de Jesus, vereador de 6 mandatos, presidente da Câmara Municipal, mas o PCdoB em Tapetinga gira em torno de Gilson, da mesma forma que o PT gira em torno de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. 736 votos apenas, uma legenda humilhante. Tem vereador aqui, por exemplo, o vereador eleito pelo PL do presidente Bolsonaro de Tapetinga, né, um ilustre desconhecido da política, né, saiu candidato na eleição passada, o pastor Jean Doriel teve 617 votos, só o pastor Jean Doriel teve quase que a mesma quantidade de votos de um partido todo, que é o PCdoB, que já teve vereador Gilson, Gerri, Rochinha e tal, Manuelito Chaves, e que hoje se resume a isso. E a saída de Sidney Mendes aí evitou a entrada de Ana Bárbara e do professor Renan Coelho, que aí no caso ficaram como suplentes da federação, não do partido, mas da federação. Na época das coligações, por exemplo, Cibele é a titular, é vereadora. Se Cibele deixar o cargo por um motivo ou outro, assumia o suplente do seu partido PT, que é Ana Bárbara. Renan Coelho já não seria suplente do PT, mas hoje não. Com federação, Renan Coelho é o segundo suplente da federação. Então, se Cibele deixar o cargo, Ana Bárbara deixar o cargo, assume o candidato de outro partido da federação que ficou na suplência. Diferente das coligações, que aí o mandato era só do partido. Portanto, essa é a curiosidade das eleições. Os campeões de votos nas eleições para vereador em Tapetinga: Laís Góes, Cizinho Galvão, Benilson Leite, o Chiquinho, Naara Duarte, Anderson da Nova e Sidney Mendes. Com relação a Anderson, uma curiosidade também: teve 1.827 votos em 2016, na eleição seguinte, em 2020, caiu drasticamente o Anderson da Nova para 570 votos. Foi reeleito. E agora, em 2024, ele manteve a mesma votação, 572 votos. Aliás, aumentou 2 votos em relação ao pleito passado. Daqui a pouco tem que trabalhar, viu, Anderson, para conseguir ampliar e para não correr o risco de perder o seu mandato. Um abraço a todos, dê o seu like, comente o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal.